Bom, pessoal, bom dia. A gente vai apresentar um pouquinho hoje sobre desenvolvimento mobile através de tecnologias web. Eu e a Naná, o Lulu e o Lex, a gente está fazendo um projeto chamado Pega Metrô, não sei se todo mundo conhece, mas a gente queria desenvolver ele usando tecnologias web por questão de velocidade. A gente vai dar aqui a introdução para vocês de como a gente fez esse projeto. Então a gente vai falar mais da nossa experiência, o que a gente aprendeu com isso, o que a gente vai levar daqui para frente, se a gente pretende fazer mais projetos nesse estilo. Basicamente o que a gente pensou aqui, vamos ganhar tempo. Então a gente precisa distribuir um aplicativo, a gente quer criar coisa. Então vamos criar coisa, cara, você tem a plataforma do Windows Phone, você tem a plataforma do Android, você tem a plataforma do iOS. Você fala, cara, a gente não sabe, a gente não desenvolve mobile ainda, mas a gente desenvolve web. E é o que a gente faz como rotina. Então a gente já tem uma certa experiência em desenvolvimento web. Então vamos falar, vamos usar essa ferramenta que é o desenvolvimento web para criar aplicativo. Foi aí que a gente começou a pesquisar. Só que isso gera algumas expectativas. Você fala, vamos fazer desenvolvimento web porque eu já sei CSS, já sei HTML, já sei o JavaScript. Então, cara, vamos fazer isso com isso e vamos buildar para todas as plataformas. É isso que você pensa. Você vai rodar, beleza. Aí o que você ganha com isso? Tempo. É o que você quer lançar logo o seu aplicativo. Você quer que todo mundo utilize. A sua expectativa é que isso vai ser muito ágil. Porque é o que você faz hoje pro desktop. É o que você faz lá pro portal. Esse foi o nosso ponto de vista. Então, o que você acha que ainda vai ser tão performático quanto o que é no desktop. Só que quando a gente parou para começar a desenvolver isso, a gente não se ligou que o hardware ele é bem mais limitado do que o desktop que a gente tem. Então a performance de renderização do DOM é bem diferente do que é no desktop. Bom, essas foram as nossas expectativas. Então, aqui mergulhando no fundo, esse primeiro item já retoma o que o Naná falou, a gente não queria que nada ficasse no nosso caminho. Então, usando tecnologias que a gente já conhece, mexendo com as ferramentas também, mesmo o Chrome Developer Tools e outras coisas assim, a gente facilitaria muito, a gente conseguiria prototipar ou lançar rapidamente o aplicativo para que conseguisse testar e pivotar rapidamente em cima dele, para que a gente conseguisse atingir todas as expectativas nossas e dos usuários, né? Essa era a ideia inicial. Também permitiria a rápida implementação de features, porque geralmente o aplicativo sempre vai estar em evolução constante. Alguém vai requisitar alguma coisa, a gente vai sentir falta de alguma coisa, e com esse aglomerado de coisas que a gente já conhece, implementar uma feature nova seria muito mais rápido. E também a gente queria uma outra coisa importante, a gente queria que a tecnologia utilizada tivesse suporte às propriedades do smartphone, como giroscópio, GPS e outras coisas mais. Então a gente teve que pesquisar o que poderia encaixar bem dessa forma a gente desenvolver nosso aplicativo. Então, foi aí que a gente conheceu o Ionic. O Ionic ele é basicamente um HTML framework, ele é um framework HTML5. Ele te dá essa disponibilidade de renderização no DOM para mobile, justamente na WebView. Só que eles já têm algo muito mais elaborado, já melhoraram muito a performance de renderização, justamente porque você tem que cuidar muito, porque lá você não tem muita memória. Então o Ionic ele está ainda em beta, está no beta 11 agora. Inclusive eu estou desenvolvendo porque ele estava em alpha ainda, né? E o beta foi lançado há pouco tempo. A gente foi evoluindo junto com eles, eu também estava lá no fórum, debatendo com os caras. O framework é muito bom, mas ainda está em evolução. Ele tem um grande potencial, mas ainda está em evolução. E é isso aí, então prossegue aí. O Ionic ele tem assim, alguns pontos que eles próprios tocam que são importantes para eles. Eles tomaram isso como base para criar o framework, que é a obsessão com performance, que já vai de conta a nossa expectativa também de velocidade e performance, porque ele trabalha pouquíssimo com o DOM Manipulation, ele não usa jQuery e todas as animações ele tenta usar aceleração por hardware. Então isso já dá, teoricamente, uma performance muito legal para o aplicativo, né? Tentando bater contra o nativo. E o design envolvente, ele tem vários componentes, tipografia, temas, ele tem, inclusive ele builda, quando você faz com iOS ou com Android, ele modifica os elementos para ficarem parecidos com a plataforma.
Isso é bem bacana e deixa ele bem dinâmico, né? É bem customizável. Bem então, customizado. se você fizer um controle básico de qual plataforma que você está buildando e colocar uma classe, por exemplo, no body, facilmente você vai conseguir mudar componentes de cima para baixo, como abas e etc. Que, por exemplo, no Android, abas são em cima. No iOS, abas são embaixo. Então, é facilmente manipulável isso. Sim. Tem vários Ionic cases no site deles que eles nem mexeram muito no design. Eles pegaram simplesmente os componentes do Ionic e fizeram para as plataformas. Inclusive fica bem organizado também, porque a gente conseguiu, por exemplo, gerar arquivos de build, uma ação de build que flash Android, outra flash iOS. Então ele pega, muda a variável e builda certinho para cada plataforma. E Angular. That's why. Angular. Por isso que a gente escolheu o Ionic. Ele tem amplo suporte, ele é baseado no Angular e a gente ama. Angular é amor, esperança, Felicidade, fé e ódio também. Às vezes um pouquinho de ódio. Então, por isso que a gente escolheu, porque o Angular já é muito estruturado, a comunidade está muito forte. Foi um dos motivos que a gente escolheu o Ionic. Com certeza. Então aí o que acontece? Nem tudo são flores. A gente começou a ter vários problemas, porque a gente estava em outro mundo. Não era simplesmente pegar o web e jogar no celular. Aconteceu várias coisas que a gente falou, cara, como é que a gente vai tratar isso? Inclusive. Acho que o maior impacto que a gente teve é justamente trabalhar contra a performance. É muito difícil. Você fica otimizando, você fica obsessivo por performance. Porque o WebView ele não é performático. Não tem jeito. O nativo sempre vai ganhar na performance do WebView. Então, a performance é o nosso objetivo principal, o que a gente mais pregou e batemos em cima. A gente via rodando os aplicativos do pessoal da Ionic, eu vou mostrar para vocês um vídeo daqui a pouco. E a gente viu que a performance deles era muito boa e a gente não conseguia replicar, a gente usou várias ferramentas, né? A gente plugins, implementamos de forma diferente e não chegava naquele resultado. Então esse vídeo que eu vou mostrar aqui, a gente gravou do celular, do próprio Pega Metrô, só para a gente mostrar como está a performance de algumas listas que a gente tem no aplicativo. É melhor ver o vídeo deles. Tá, beleza. Vamos lá então. Então aqui, deixa eu pular aqui. Então aí é um caso deles, que é o WebView, a lista tá performática e etc. Eles usam um slide, só que aí tem o porém, eles estão usando um hardware forte. Bem forte, um iPhone 5S, então a GPU dele é super bom assim. Então aí nesse caso a renderização parece nativa. Você não vê muita diferença de um nativo para um WebView nesse caso. Só que justamente a gente abriu, por exemplo, o celular do Fatini, que é um Nexus 5, e aí já caiu bastante a performance. É um celular com hardware bom, porém um pouquinho datado, e a gente ficou meio decepcionado com a performance dele, porque tudo roda bem, no nativo tudo é muito liso no Nexus 4. E a hora que a gente rodou o WebView, a gente falou, poxa, como assim, cara? Tem a gente tá fazendo coisa errada, né? A gente foi pesquisar e implementamos várias coisas diferentes e a gente não chegou no resultado excepcional. Então, eu vou mostrar aqui agora. Aqui já não é no, isso. Aqui no já Nexus é 5. isso, aqui, no 4. É no 4? O 5 é bem melhor. Tá. Então, aqui. Então aí é o caso que a gente está fazendo. Um beta demonstration do spoiler do Pega Metrô. O Faixa, ele não sabia que você estava gravando. Eu não sabia, estava gravando. Então, essa é a primeira lista que a gente tem. A primeira lista, né? Que a gente ainda melhorou a performance dela. Tá com o Pequeno JPit. Acho que é uma das maiores dificuldades que você tem de renderização na WebView que a gente teve, é de lista. Sim. Não pode ter muita coisa no DOM, senão fica... aqui é o nosso lista, caso. Aqui, por exemplo, tem mais de 20 itens. Se tem mais de 20 itens no DOM, a renderização fica fraca. Não sei se vocês podem notar, tem uma bolinha que fica mexendo aqui, que ela estava simulando onde eu estava clicando e arrastando. Então você vê que o dedo passa rápido, mas a animação da rolagem é muito lenta, travada, né, que é bem mais complexa, essa lista que a anterior também. Então a performance é bem pobre. Existe um componente na verdade uma espécie de serviço do Ionic que é o Collection Repeat. Então o Collection Repeat ele renderiza apenas os itens que estão na tela.
E ele calcula o tamanho dos itens em tempo real, simulando o comportamento do mobile. E no mobile, segundo o Marcos, que eu perguntei para ele, você passa o tamanho do item em tempo real. Então ele calcula lá e renderiza certinho. O Ionic, ele provê esse serviço para você, eles implementaram isso para a web, só que ele tem um problema que o item não pode trocar de tamanho. Se o item trocar de tamanho, a renderização já vira falha, a scroll não pega mais os itens certos. Então teve vários probleminhas desse tipo que a gente falou, cara, não é só trazer a web para o mobile. Ainda assim, a gente acha que é legal conhecer a ferramenta, isso é um problema que a gente teve mesmo, mas lembrando que está em beta, então possivelmente eles vão resolver isso logo logo. Então, esses componentes, eles são os default mesmo, acho que todos os componentes que tem na web está suportando, tem vários detalhezinhos que eles tratam. Tem aquele detalhe que, por exemplo, quando você clicar no input tem que subir o teclado e o input tem que subir um pouco para o cara ver tanto o input quanto o que ele está digitando. Então tem esses detalhes que eles conseguem tratar. Tudo é suportado. Tem muita coisa mesmo, não é tão infinitozinho assim, porque tem bastante coisa, vocês falaram de documentação, tudo que você imaginar, até de coisas nativas eles implementaram via JS e CSS. Bastante coisa mesmo. Então, aí as nossas maiores dificuldades foi a performance em si, mas integração com outros serviços, principalmente o Alf, que a gente está tendo com o Facebook. Sim. O Facebook está muito complicado a integração, porque o Ionic por baixo também usa o Cordova para gerar o aplicativo, né? E acontece que o Cordova tem um plugin chamado In-App Browser, que você consegue abrir outras páginas dentro do aplicativo. Isso é necessário por causa do Facebook, porque o login dele abre no pop-up. Porém, a gente não consegue fazer ele abrir no pop-up. A gente utilizou algumas bibliotecas que faziam isso, mas o Facebook está atualizando a API de login deles, então as bibliotecas não estão mais compatíveis, estão quebrando. E a gente começou a implementar na mão. A gente tem tendo dificuldade absurda para conseguir abrir o pop-up, pegar o Access Token, devolver para a janela principal. Ontem a gente evoluiu bastante, né? Conseguimos abrir e fazer login. Mas está com umas certas dificuldades ainda. O que acontece é que se você implementar do jeito que é SDK do Facebook para a web, que é muito simples, no mobile ele não abre. Ele abre a tela simplesmente branca e não abre a URL certa. Funciona, né? Simplesmente isso, não tem o suporte para WebView. Aí tem a biblioteca que a gente utilizou, que era o OpenFB, que era baseado com Cordova, e aí ele abria no In-App Browser, mas como o Facebook atualizou a API, ele nunca retornava o status de conexão certo. A pessoa estava deslogada do app e ele sempre retornava que estava conectado. Algo que é interessante falar é que realmente o Ionic ele se baseia no Cordova. Sim. E eles criaram um outro projeto que se chama NG Cordova, que é um port do serviço do Cordova para Angular. Então você tem várias factories lá que você consegue acessar serviços do Cordova através do Angular. Isso é muito bom, porque você consegue tratar o serviço como promise. Então você fala, se tem a câmera, tira a foto. Se não tem a câmera, fala para ele, você não tem câmera. Certo. Se tem um callback ou um fallback. Certo? Então, só finalizando, valeu a pena a experiência. Sim. Acho que foi muito aquela experiência que eu falei hoje com o Falcão, ver para crer. Você fala, cara, não é possível que é tão diferente assim. É realmente diferente. É realmente diferente entre o nativo e o web. O que eu senti é que você ganha o build para N plataformas, mas mesmo assim ainda você tem que tratar as N plataformas. Porque o iOS aba embaixo, o Android aba em cima, e cada um tem um comportamento diferente. O Android tem o botão de voltar, o iOS não tem. Então, você está fazendo 2 apps. No fim das contas, você está fazendo 2 apps. Bom, foi o que eu senti. Eu não mudo muito, é bem parecida a minha conclusão também. Acho que vale muito a pena experimentar o Ionic, é bacana. Espero que nas próximas versões ele fique melhor, dê suporte a algumas coisas que ele está falhando hoje, principalmente Collection Repeat, que pelo que a gente já viu dos testes deles mesmo, a performance é absurda. Fica bem melhor e a gente queria ter usado e acabou não dando muito certo.
No geral, eu concordo com não tem muito mais o que acrescentar. Só passando a pergunta aí, só vou falar o meu rapidinho. Então, as perguntas que a gente deixa seria quais as vantagens sobre o WebView contra o nativo. A gente sempre vai ver muito mais a parte do nativo sobre o WebView. E aí vamos ver as vantagens do WebView sobre o nativo. E a outra pergunta é para quais tipos de aplicação valeria a pena. E aí eu vou responder essa daqui. Eu utilizaria isso daqui para algo que teria que ser muito rápido e muito simples. E para todas as plataformas. Preciso testar a ideia agora e eu estou fazendo já uma Macassio, por exemplo, com isso daqui. Então, acho que vai ser bem mais simples de implementar. Tem que ser rápido, simples para todas as plataformas. Aí eu utilizaria o WebView novamente. Caso contrário, eu faria nativo. O teste de conceito, um protótipo, vale muito a pena. Exatamente. Na verdade, fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram simular no 5S? Ficou a mesma performance? A gente não pegou no 5S. Porque a gente tem que ver a licença da Apple com... Se a gente pegar eu cheguei a fazer alguns testes, né? Não era com WebView, mas era com Flex. E até tentei uma vez com um backbone, que acho que o LinkedIn, acho que também fazia com backbone. E não consegui chegar nem a pau próximo à performance. Porque a gente assim... Sei lá, acho que às vezes o vídeo... pode ser. Nunca chega. O que a gente conseguiu verificar... Isso aí é um problema em mobile. O Flex tinha esse problema também, né? Quando eles começaram a tentar portar para o mobile, e lá eles fazem a mesma estratégia, que eles têm render, e aí ele já desenha aquela quantidade de render que ele vai trabalhar e vai reaproveitando. E é basicamente a mesma coisa, e ele vai ter problema com redimensionamento por causa do scroll, lá. Isso é meio que padrão mesmo, vocês vão encontrar assim, essas coisas mais. Porque a gente assim, conseguiu testar, apesar de não ter tido a licença para testar direto no iPhone, a gente conseguiu testar no emulador dele. E rodou bem, no emulador rodou bem. Só que a gente tem uma licença é um emulador. Então, até que a gente falou no emulador, rodou melhor do que no Android. Embarcado, melhor que no Android. No emulador, na verdade, você está usando a máquina do computador. O hardware é mais poderoso. O problema de lista eu acho que vocês vão levar no WebView durante um bom tempo ainda, porque o mobile conseguiu uma estrutura boa para você fazer isso. A lista ela tem um problema que tem duas vertentes. Ou você renderiza tudo de uma vez e ganha performance e perde memória. Ou você vai renderizando um por vez, ganha memória e perde performance. Não tem segredo. Então você não tem ganha-ganha nela. Então o que o mobile faz é tentar unir as duas pontas. Eu não renderizo tudo, mas o que sai da tela em cima eu coloco na tela embaixo, por exemplo. Ele cria essa estrutura de cache para você conseguir garantir uma melhor performance. Não sei se isso é possível, esse tipo de estrutura no WebView, porque você tem que jogar tudo no DOM. Eu não sei como é que você vai trabalhar nessa recriação de células. Então, eu não sei como o IOM implementou, mas aquele lance do Collection Repeat, eles falam que se tiver 1000 itens e só tiver 10 na tela, eles renderizam só 10. Então, mas aí ele está perdendo performance na recriação da view de baixo. Pode ser. É nesse ponto que eles têm que chegar para conseguir melhorar a performance, entre memória e performance. Eles têm que dar uma ajustada. Eu acho que vale a pena trabalhar com o WebView quando você tem layout simples. Porque um dos problemas da WebView é a renderização do layout. Então você tem layouts mais complexos, você precisa de renderização de vídeo mesmo, bordas arredondadas, essas coisas que você pega mais na placa de vídeo para conseguir renderizar. Eu acho que o WebView sofre um pouco mais. Então layouts mais simples, mais quadrados, por exemplo, que você não tenha muita frescura, movimentação de objetos no meio do layout, animações, eu acho que o WebView suporta melhor para funcionar a aplicação como um todo. Né? Tanto que quando eu fiz uma markup, ele rodava muito mais liso no celular. Só a markup e etc, não tinha muito estilo. Quando eu comecei a aplicar muito o layout, o CSS em si, aí que pesou. Aí começou a renderização fraca. É porque você tem duas camadas, né? Você tem que mandar para o browser e o browser vai mandar para a placa de vídeo renderizar. Na hora que eles implementarem tudo isso em WebGL, eu acho que melhora bastante. O browser utilizar o WebGL, porque aí você tem acesso direto ao hardware, né? Direto à placa de vídeo. Você não vai passar pela engine do próprio WebView para ele jogar para a engine que vai acessar as APIs da placa de vídeo.
Então você consegue ter um passo a menos e acessar a própria internet direto. Eu acho que melhora um pouco isso no futuro. O Matias está falando aqui, como o Firefox OS é voltado totalmente para mobile, será que eles têm uma solução para isso ou já resolvem esse problema? Isso na verdade não resolve porque nenhum mobile usa um Firefox. Quando a gente porta uma aplicação, ele usa o WebView nativo. Então, OS, eu acho que então, o Firefox OS pode ser, porque ele já usa toda a engine e o GEC é feito para acessar o hardware direto. Aí sim. Mas quando a gente porta uma aplicação desse tipo, a WebView é sempre nativa. Então, se a gente fizer um aplicativo no iOS, vai sempre usar o WebKit do Safari. Se fizer no Samsung, vai usar um Chromium versão tal. Se fizer num outro, vai usar um Android Web versão tal. Então, depende da versão que está embarcada no próprio sistema operacional. Às vezes vale a pena testar. Eu nunca lembro o nome daquela biblioteca do Facebook lá. React. O React tem uns esquemas de... Porque isso que o Marcos falou do mobile, ele não só... Tipo, não quer dizer que ele só renderiza 10, porque você só está vendo 10. Ele reaproveita. Tipo, na hora que você faz o scroll, ele cata de cima e joga embaixo, mas ele não precisa redesenhar aquilo. E eu acho que o React tem algumas coisas assim. Então, talvez usando o React você conseguiria uma performance melhor. Mas o problema é sempre esse, né, cara? É sempre você sempre vai ter um nativo, aí tem um cara interpretando, que no caso é o browser, e aí sua aplicação. Sim. Sempre vai ter um intermediário. Exato. Eu faria para coisas mais. bem simples também. Tipo, sei lá, vou fazer um aplicativo para uma pizzaria. Sei lá, que é um bagulho que não tem muita coisa, entendeu? Geralmente você vê, tipo, um aplicativo de balada, que é bem simples, só a agenda. Geralmente eles falam que vai vir tudo que é tudo igual. Você tá vendo tudo igual. E agora a vantagem mesmo eu acho que é mais pra POC, cara. Porque sei lá, fazer uma coisa pra validar conceito. Um teste de conceito, prototipagem. Você vê, os caras que faziam bem, entre aspas, que era o LinkedIn, o Facebook, todos desistiram, né? Sim. Todos voltaram atrás porque eles tinham tanto problema e tanta coisa que eles... Mas era vale a bom, pena, por mais que tinha problema, era uma... Não, era... Eles eu acho que o utilizavam. Facebook problema é a era bem portabilidade, pesado. né? Imagina, a gente tá no nosso device ali, mas deve dar muito problema. Sim, eles tinham tanta dor de cabeça. O LinkedIn tem um post dos caras falando dos problemas que eles tinham. O Eles Facebook faziam acho que é o maior manutenção. case, né? É o maior case. Ele abandonou legal. O LinkedIn era híbrido. Tipo, ele tinha um aplicativo, aí ele botava o WebView e ele ficava comunicando via socket, cara. Falaram que dava uma dor de cabeça aí. Então, mas isso é um problema igual esse cara. Se eu vou portar para todas as plataformas, tudo bem, mas a experiência não é igual em todas as plataformas, é aí que mora o problema. Se você pegar um Facebook para o Windows Phone, ele é diferente do Facebook para o Android. Então, se eu tiver que fazer uma tela para o Windows Phone e outra tela para o Android, não compensa mais fazer nativo. Porque o trabalho que você tem para tratar cada informação dentro da aplicação, você vai ter um Frankenstein gigante para controlar para tudo, para buildar diferente. Então acaba não compensando fazer. Você vai começar a ver a soma que vocês tinham renderizando a base de if. Se for Android, renderiza tal coisa. Se for iOS, renderiza tal coisa. Se for ver, você fez 3. É exatamente isso. Porque o Ionic até trabalha algumas coisas que ele consegue mudar sozinho, né? Muda um ícone aqui e tal. Só que aí você vai fazer pro Windows Phone. Não tem como ele fazer isso sozinho. Totalmente diferente de interface. Um é quadrado, cheio de cubo, o outro é bonitinho, barrinho em cima, embaixo. Automaticamente não tem como. Vai ter que entrar no if e vai ficar zoado. Ou você perde a experiência da sua aplicação, né? Ou você Aí padroniza. você vai fazer para uma plataforma e as outras vão ser prejudicadas, você vai ter que usar a mesma experiência da plataforma inicial. Que é o que se fazia antigamente, né? Que você fazia para iPhone, por exemplo, e só portava para Android. Hoje em dia as empresas já não estão fazendo mais isso, né? Você faz a experiência do iPhone para iPhone, barrinha embaixo, tudo bonitinho. Exatamente. Quando porta para Android, você vai colocar a barrinha em cima, tudo bonitinho, que o pessoal já está acostumado com aquela O experiência. pessoal que mantém ainda hoje o mesmo padrão, acho que é mais jogo, né? Perguntados, por exemplo, ele é igual em todas as plataformas, não muda nada, porque é WebView e funciona igualzinho. Eles não fizeram uma interface para cada tipo de OS. Sim. É isso aí. Fechou? Show. Show.